Em cada um dos problemas de 38 a 43, determinar a equação reduzida, o centro, os vértices, os focos, a excentricidade e equações das assíntotas das hipérboles dadas. Esboçar o gráfico em seguida. Antes de começarmos, vamos relembrar algumas informações sobre a equação da hipérbole. Em uma hipérbole, se o eixo real for paralelo ao eixo x, sua equação canônica, também chamada de equação padrão, será dada por x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Onde o seu centro é dado pelas coordenadas h e k, seus vértices são dados pelas coordenadas h mais ou menos a e k, e seus focos, dados pelas coordenadas h mais ou menos c e k. Analogamente, se o eixo real da hipérbole for paralelo ao eixo y, ela terá a equação canônica y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Seu centro também é dado pelas coordenadas h e k, seus vértices são dados pelas coordenadas h e k mais ou menos a, e seus focos, pelas coordenadas h e k mais ou menos c. Para esses dois tipos de hipérbole, vale a relação c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, onde c está associado à distância entre o centro e os focos, a está associado à distância entre o centro e os vértices, e b é a metade da medida do eixo imaginário. Além disso, calculamos a excentricidade, e, da hipérbole através da razão c sobre a. Toda hipérbole terá duas assíntotas, dadas por uma equação do tipo y igual a mx mais d. Essas assíntotas devem passar pelo centro da hipérbole, e caso seu eixo real seja paralelo ao eixo x, determinamos m, pela identidade, m igual a mais ou menos b sobre a. Caso o eixo real seja paralelo ao eixo y, m é dado por mais ou menos a sobre b. E ainda, na hipérbole, as coordenadas do centro podem ser determinadas pela média entre as coordenadas dos vértices ou pela média entre as coordenadas dos focos. Roteiro que usaremos para as questões desse vídeo. Primeiramente, manipularemos a equação geral dada até que ela esteja na forma canônica. Conhecendo a forma canônica, aproveitamos para escrever a forma reduzida. A partir da forma canônica, extraímos os coeficientes a e b, o centro, e determinamos se o paralelismo do eixo real é referente ao eixo x ou ao eixo y. Calculamos o coeficiente c. Determinamos seus vértices, focos, excentricidade e assíntotas. E finalizamos esboçando o gráfico. Questão 38. Hipérbole de equação geral, 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado menos 18x menos 16y menos 43 igual a 0. Começamos transferindo o termo menos 43 para o lado direito da equação, e reescrevendo os termos de x e de y de forma mais próxima. Nos termos de x, colocamos 9 em evidência, e nos termos de y, colocamos menos 4 em evidência. Para os termos de x e de y, completamos os quadrados perfeitos, e realizamos as devidas compensações no outro lado da equação. Repare que para completarmos o quadrado nos termos de x, devemos somar 1, que ao multiplicarmos pelo 9 em evidência, gera uma soma de 9 unidades ao lado direito da equação. Destacamos em cores correspondentes o completamento de quadrado com sua devida compensação. Realizamos as operações presentes ao lado direito da equação, e reescrevemos os quadrados perfeitos na forma de produtos notáveis. A forma canônica deve ser igualada a 1, então, dividimos todos os termos da equação por 36. Operamos a divisão e realizamos as devidas simplificações disponíveis. Isso nos dá a forma canônica, x menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado menos y mais 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Para obtermos a forma reduzida, reescrevemos a forma canônica ignorando os produtos notáveis que carregam as coordenadas do centro da hipérbole, o que nos dá a equação reduzida. X' ao quadrado sobre 2 ao quadrado menos y' ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Da forma canônica, temos que essa hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo x, coeficiente a, valendo 2, coeficiente b, valendo 3, e centro de coordenadas 1 e menos 2.
Determinaremos seu coeficiente, C. Substituímos os valores determinados para A e para B. Operamos as potências. E com a soma e a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente, C, vale raiz de 13. Utilizamos a relação prevista na explicação prévia para determinarmos os vértices dessa hipérbole, em que um deles fica com coordenadas -1 e -2, e o outro com coordenadas 3 e -2. Pela relação referente aos focos a partir do centro e do coeficiente, C, obtemos os focos de coordenadas 1 mais ou menos raiz de 13 e -2. Com a razão C sobre A, concluímos que sua excentricidade vale raiz de 13 sobre 2. Como o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x, temos os coeficientes m das assíntotas dados por mais ou menos b sobre a, o que resulta em mais ou menos 3 sobre 2. Começaremos analisando a assíntota com coeficiente m igual a 3 sobre 2. Isso nos dá uma equação do tipo y igual a 3x sobre 2 mais d. Como a assíntota deve passar pelo centro, substituímos x e y pelas respectivas coordenadas do centro. Multiplicamos 3 por 1, transferimos a fração resultado para o lado esquerdo da equação, e reescrevemos o número -2 como uma fração de denominador 2. Operando a subtração entre as frações, concluímos que o coeficiente d da primeira assíntota vale -7 sobre 2. Assim, a primeira assíntota dessa hipérbole tem equação y igual a 3x sobre 2 menos 7 sobre 2. Utilizamos procedimento análogo para determinarmos a segunda assíntota, que tem coeficiente m valendo -3 sobre 2. Operamos a multiplicação entre 3 e 1, transferimos a fração resultado para o lado esquerdo da equação e reescrevemos o número -2 como uma fração de denominador 2. Isso nos leva a um coeficiente d de valor -meio. O que nos dá a segunda assíntota, de equação, y igual a -3x sobre 2 menos meio. Com o auxílio da calculadora gráfica do Desmos, apresentamos esta hipérbole, com seu centro, seus vértices, seus focos, e suas assíntotas. Questão 39. Hipérbole de equação geral, x ao quadrado menos 4y ao quadrado mais 6x mais 24y menos 31 igual a 0. Transferimos o termo -31 para o lado direito da equação e deixamos próximos os termos de x e os termos de y. Nos termos de y, colocamos o -4 em evidência. Completamos os quadrados perfeitos nos termos de x e de y, e realizamos as devidas compensações ao lado direito da equação. Realizamos as operações ao lado direito da equação, e escrevemos os quadrados perfeitos na forma de produtos notáveis. Dividimos toda a equação por 4. Operamos as duas divisões disponíveis. Escrevemos a equação na sua forma canônica, x mais 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado menos y menos 3 ao quadrado sobre 1 ao quadrado igual a 1. Ignorando-se as coordenadas do centro da hipérbole, temos sua versão reduzida, dada por x' ao quadrado sobre 2 ao quadrado menos y' ao quadrado sobre 1 ao quadrado igual a 1. Da forma canônica, temos que a hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo x, coeficiente a, valendo 2, coeficiente b, valendo 1, e centro de coordenadas, -3 e 3. Determinaremos o coeficiente c. Substituímos os coeficientes a e b pelos valores já determinados. Operamos as potências. Operamos a soma, e com a raiz quadrada, concluímos que c vale raiz de 5. A partir do centro, e com o coeficiente a, temos que um dos vértices tem coordenadas -5 e 3, e o outro, coordenadas -1 e 3. E a partir do centro, e com o coeficiente c, temos que os focos da hipérbole têm coordenadas -3 mais ou menos raiz de 5 e 3. Com a razão c sobre a, concluímos que sua excentricidade vale raiz de 5 sobre 2. Para os coeficientes m das assíntotas, usaremos a razão mais ou menos b sobre a, já que seu eixo real é paralelo ao eixo x, o que nos dá os coeficientes mais ou menos meio para m.
Começamos analisando a versão positiva de m, que nos dá a assíntota de equação y igual a x sobre 2 mais d. Determinaremos o valor do coeficiente d. Como a assíntota passa pelo centro da hipérbole, substituímos x e y pelas respectivas coordenadas do centro, para que possamos calcular o coeficiente d. Transferimos a fração menos 3 sobre 2 para o lado esquerdo da equação, e reescrevemos o número 3 como uma fração equivalente de denominador 2. Isso nos dá um coeficiente, d, de valor 9 sobre 2. O que nos leva à assíntota de equação, y igual a x sobre 2 mais 9 sobre 2. De modo análogo, para a segunda assíntota, analisamos a versão negativa do coeficiente, m. Substituímos em sua equação as coordenadas do centro. Transferimos a fração 3 sobre 2 para o lado esquerdo da equação e reescrevemos o número 3 como a fração 6 sobre 2. Isso nos dá um coeficiente, d, de valor 3 sobre 2. O que nos leva a uma assíntota de equação, menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos. Questão 40. Hipérbole de equação geral, 9x² menos 4y² menos 54x mais 8y mais 113 igual a 0. Reescrevemos a equação aproximando os termos de x e de y, e transferindo o termo 113 para o lado direito. Nos termos de x, colocamos 9 em evidência, e nos termos de y, colocamos menos 4 em evidência. Completamos os quadrados perfeitos nos termos de x e de y, e realizamos as devidas compensações ao lado direito da equação. Reescrevemos os quadrados perfeitos na forma de produtos notáveis, e realizamos as operações ao lado direito da equação. Dividimos toda a equação por menos 36. Operamos a divisão disponível, e realizamos as devidas simplificações, atentando às regras de sinais. Isso nos dá a equação canônica, y menos 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado menos x menos 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Que na versão reduzida, é dada por y' ao quadrado sobre 3 ao quadrado menos x' ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Da forma canônica, temos que essa hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo y, coeficiente a, valendo 3, coeficiente b, valendo 2, e centro de coordenadas, 3 e 1. Determinaremos o coeficiente, c. Substituímos os valores já calculados para a e para b. Operamos as potências disponíveis. Operamos a soma, e com a raiz quadrada, concluímos que c é igual à raiz de 13. A partir do centro, e utilizando o coeficiente a, temos para esta hipérbole um vértice de coordenadas, 3 e 4, e outro de coordenadas, 3 e menos 2. E usando o coeficiente c e as coordenadas do centro, concluímos que esta hipérbole tem focos de coordenadas, 3 e 1 mais ou menos raiz de 13. Sua excentricidade é dada pela razão raiz de 13 sobre 3. E como seu eixo real é paralelo ao eixo y, determinaremos os coeficientes m das assíntotas pela razão mais ou menos a sobre b, o que nos dá m igual a mais ou menos 3 sobre 2. Analisaremos primeiramente a assíntota com coeficiente m igual a 3 sobre 2. Precisamos determinar seu coeficiente d. Para determinarmos o coeficiente d, substituímos x e y pelas coordenadas do centro da hipérbole em sua equação. Operamos a multiplicação 3 vezes 3, transferimos a fração resultado para o lado esquerdo da equação e reescrevemos o número 1 como a fração 2 sobre 2. Isso nos leva a um coeficiente d de valor menos 7 sobre 2. O que nos dá a assíntota de equação y igual a 3x sobre 2 menos 7 sobre 2. De modo análogo, calcularemos o coeficiente d para a assíntota com coeficiente m valendo menos 3 sobre 2. Reescrevemos o número 1 como uma fração equivalente de denominador 2, e transferimos para o lado esquerdo da equação a fração resultado que estava presente ao lado direito. Isso nos leva a um coeficiente d, valendo 11 sobre 2. O que nos dá, para a segunda assíntota desta hipérbole, a equação
y igual a menos 3x sobre 2 mais 11 sobre 2. Apresentamos graficamente esta hipérbole, com seu centro, seus vértices, seus focos e suas assíntotas. Questão 41. Hipérbole de equação geral, 4x² menos y² menos 32x mais 4y mais 24 igual a 0. Transferimos o termo 24 para o lado direito da equação e fazemos a aproximação dos termos de x e dos termos de y. Nos termos de x, colocamos o número 4 em evidência, e nos termos de y, colocamos o sinal negativo em evidência. Realizamos o completamento de quadrados nos termos de x e nos termos de y, fazendo a devida compensação ao lado direito da equação. Reescrevemos os quadrados perfeitos na forma de produtos notáveis e realizamos as operações presentes no lado direito da equação. Dividimos toda a equação por 36. Operamos a divisão disponível e fazemos a simplificação disponível. Isso nos leva à forma canônica, x menos 4² sobre 3² menos y menos 2² sobre 6² igual a 1. Que tem equação reduzida correspondente dada por x' sobre 3² menos y' sobre 6² igual a 1. Da forma canônica, temos que essa hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo x, coeficiente a, valendo 3, coeficiente b, valendo 6, e centro de coordenadas 4 e 2. Determinaremos o coeficiente c. Substituímos os valores calculados para a e para b. Operamos as potências. E operamos a soma, seguida da raiz quadrada, o que nos dá um coeficiente c, valendo raiz de 45. Que em versão irredutível vale 3 raiz de 5. Com a relação entre o centro e o coeficiente a, temos que esta hipérbole tem um vértice de coordenadas 1 e 2 e outro de coordenadas 7 e 2. E com a relação entre centro e o coeficiente c, obtemos os focos de coordenadas 4 mais ou menos 3 raiz de 5 e 2. Esta hipérbole tem excentricidade dada pela razão 3 raiz de 5 sobre 3, que ao simplificarmos nos dá uma excentricidade de valor raiz de 5. Como essa hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo x, os coeficientes m das assíntotas serão dados por mais ou menos b sobre a, o que nos dá os valores mais ou menos 2. Determinaremos a primeira assíntota, que tem coeficiente m, valendo 2. Substituímos na equação desta assíntota as coordenadas do centro da hipérbole, para que possamos determinar o coeficiente d. Operamos a multiplicação entre 2 e 4, e transferimos esse valor para o lado esquerdo da equação. O que nos dá um coeficiente d, de valor menos 6. Isso nos leva a uma primeira assíntota, de equação, y igual a 2x menos 6. Para a segunda assíntota, analisamos o coeficiente m igual a menos 2, e na sua equação, substituímos x e y pelas respectivas coordenadas do centro da hipérbole. Operamos a multiplicação entre menos 2 e 4, e transferimos seu resultado para o lado esquerdo da equação. Isso nos leva a um coeficiente d, de valor 10. O que nos dá, para a segunda assíntota, a equação y igual a menos 2x mais 10. Apresentamos graficamente essa hipérbole com os seus elementos calculados. Questão 42. Hipérbole de equação geral, 16x² menos 9y² menos 64x menos 18y mais 199 igual a 0. Transferimos o termo 199 para o lado direito da equação e aproximamos na escrita os termos de x e os termos de y. Nos termos de x, colocamos o 16 em evidência, e nos termos de y, o menos 9. Completamos os quadrados perfeitos nos termos de x e de y, e realizamos as devidas compensações ao lado direito da equação. Reescrevemos os quadrados perfeitos na forma de produtos notáveis, e realizamos as operações presentes no lado direito da equação. Dividimos toda a equação por menos 144. Realizamos a divisão disponível, e fazemos as devidas simplificações, atentando às regras de sinais.
Isso nos leva à forma canônica, y mais 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado menos x menos 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Que tem equação reduzida correspondente dada por y' ao quadrado sobre 4 ao quadrado menos x' ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Da forma canônica, temos que a hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo y, coeficiente a, valendo 4, coeficiente b valendo 3, e centro de coordenadas 2 e menos 1. Determinaremos o coeficiente c. Substituímos os valores calculados para os coeficientes a e b. Operamos as potências. E operamos a soma, seguida da raiz quadrada. O que nos dá um coeficiente c de valor 5. Com a relação entre centro e coeficiente a, chegamos a um vértice de coordenadas 2 e 3, e a outro, de coordenadas 2 e menos 5. Com a relação entre centro e coeficiente c, chegamos a um foco de coordenadas 2 e menos 6, e outro, de coordenadas 2 e 4. Com a razão c sobre a, temos que a excentricidade tem valor 5 sobre 4. Para os coeficientes m das assíntotas, usamos a razão mais ou menos a sobre b, por conta de termos o eixo real paralelo ao eixo y. Isso nos dá para os coeficientes m os valores mais ou menos 4 sobre 3. Começamos analisando a versão positiva do coeficiente m, o que nos dá para a primeira assíntota a equação y igual a 4x sobre 3 mais d. Para calcularmos o coeficiente d, substituímos na equação da assíntota as coordenadas do centro. Operamos a multiplicação entre 4 e 2, transferimos a fração resultado para o lado esquerdo da equação, e reescrevemos o número menos 1 como uma fração equivalente de denominador 3. Operando a subtração entre as frações, concluímos que esse coeficiente d vale menos 11 sobre 3. O que nos dá a assíntota de equação y igual a 4x sobre 3 menos 11 sobre 3. De modo análogo, para a segunda assíntota, que tem coeficiente m, valendo menos 4 sobre 3, substituímos em sua equação as coordenadas do centro, para que possamos calcular o coeficiente d correspondente. Operamos a multiplicação entre menos 4 e 2, transferimos a fração resultado para o lado esquerdo da equação, e reescrevemos o número menos 1, como a fração menos 3 sobre 3. Realizando a operação entre as frações, concluímos que o coeficiente d da segunda assíntota vale 5 sobre 3. O que nos dá, para a segunda assíntota, a equação y igual a menos 4x sobre 3 mais 5 sobre 3. Apresentamos graficamente esta hipérbole, com o seu centro, seus vértices, seus focos, e suas assíntotas. Questão 43. Hipérbole de equação geral, 25x ao quadrado menos 4y ao quadrado mais 40y igual a 0. Colocamos em evidência o número menos 4 nos termos de y. Nos termos de y, completamos o quadrado perfeito, e realizamos a devida compensação ao lado direito da equação. Reescrevemos os quadrados perfeitos na forma de produtos notáveis. Dividimos toda a equação por menos 100. Operamos a divisão disponível, e as devidas simplificações, atentando às regras de sinais. Isso nos dá para a hipérbole a forma canônica, y menos 5 ao quadrado sobre 5 ao quadrado menos x menos 0 ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Que tem equação reduzida correspondente dada por y' ao quadrado sobre 5 ao quadrado menos x' ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Da forma canônica, temos que a hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo y, coeficiente a, valendo 5, coeficiente b valendo 2, e centro de coordenadas 0 e 5. Determinaremos seu coeficiente c. Substituímos os valores já calculados para a e para b. Operamos as potências, a soma e a raiz quadrada, e concluímos que o coeficiente c vale raiz de 29. Com a relação entre o centro e o coeficiente a, concluímos que um vértice dessa hipérbole tem coordenadas 0 e 0, e o outro, coordenadas 0 e 10. Com a relação entre o centro e o coeficiente c,
concluímos que essa hipérbole tem focos de coordenadas 0 e 5 mais ou menos raiz de 29. A excentricidade desta hipérbole fica com valor raiz de 29 sobre 5. Como o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y, para as assíntotas, usamos coeficientes m, dados pela razão mais ou menos a sobre b, que resulta em mais ou menos 5 sobre 2. Começamos analisando a versão positiva desse coeficiente. Na equação da assíntota, para calcularmos o coeficiente d, substituímos x e y pelas coordenadas correspondentes do centro da hipérbole. Pela multiplicação por zero, temos imediatamente que o coeficiente d desta primeira assíntota vale 5. Logo, a equação dela fica como y igual a 5x sobre 2 mais 5. De modo análogo, determinaremos a equação da assíntota que tem como coeficiente m o valor menos 5 sobre 2. Substituímos as coordenadas do centro da hipérbole na equação. E concluímos rapidamente que o coeficiente d vale 5. Isso nos leva a uma segunda assíntota de equação, y igual a menos 5x sobre 2 mais 5. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos calculados. Se o vídeo te ajudou nos estudos de geometria analítica, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.